Eduardo, em casa, como nós do Mamutes falamos, nós vai trazer o parceiro, missão concluída aí, certo? Faz barulho aí, família Mamutes aí, ó. Mano, primeiramente eu quero agradecer cada um que está aqui presente nessa data de hoje, porque é muito simbólico, porque para vocês terem uma ideia do ponto que nós chegamos, hoje é um dia que o opressor quer comemorar o dia da ditadura. Então você ter esses mano aqui, ó, fazendo revolução na periferia, no gueto, fazendo transformação social, mostra que a gente está vivo, que a gente não está moscando, que a gente ainda está contra o sistema. Então, cada parceiro desse aqui, ó, os manos do Mamutes, que me convidaram para estar hoje aqui, eles são revolucionários. E quando a gente fala de revolução, muito cara no gueto não acredita, porque a gente acostumou com um recorte diferenciado. A revolução até então é a revolução do armamento, e aqui não. É a revolução do salvamento de vida, é a revolução da transformação através da educação. É você olhar para o próximo e amar o próximo. É você olhar para o moleque no gueto que muitas vezes não tem perspectiva, que a única oportunidade que ele tem é no crime, e mostrar para ele uma outra alternativa. Isso é revolucionário. E quem faz esse tipo de mudança não é o playboy, não é o cara da universidade cara, é o mano igual esse aqui, entendeu? E é por isso que em cada letra que eu escrevo, eu acredito em cada um de vocês. Não é nem questão da música, não é uma introdução, não é uma fala de rap, é uma verdade, porque eu não vejo o opressor com mais potencial psicológico, com mais inteligência. Eu não vejo o opressor melhor do que ninguém do que está aqui, certo? Na verdade, nós somos o tempo todo sabotados. O tempo todo nós tivemos obstáculo. Desde a hora da libertação fictícia dos escravos, nós nunca tivemos chance, não teve reparação social, reparação financeira. Para nós ninguém deu gado, ninguém deu terra. Na verdade, quando libertaram os escravos, a primeira coisa que eles fizeram foi embranquecimento cultural, foi trazer o europeu. Entendeu? Então muitas vezes quando você fala desse tipo de coisa na internet, vem a patrulha ideológica querendo transformar em vitimismo, querendo transformar a nossa demanda em revolta sem causa. Mas é mentira, mano. O vitimismo, ele vem do playboy, porque ele sim criou o estado de violência. Ele proibiu a gente de ter acesso à democracia, ele proibiu a gente de ter acesso à Constituição. Se a gente está no crime, é porque o playboy que é assim. Nenhum favelado administrou o estado até hoje, irmão, certo? A gente sempre foi a vítima, a gente sempre foi o número estatístico, e o rap nacional está tentando mudar esse tipo de perspectiva, esse tipo de situação, certo? Então quando falam de vitimismo, é mentira. Você tem que lutar pela igualdade social, você tem que lutar pelo fim do racismo, você tem que lutar pela polícia que não mata, você tem que lutar pela desfavelização, você tem que lutar pela educação de verdade, você tem que fazer a guerra, não aqui na favela, não é favelado contra favelado. A guerra é contra o opressor, é na Assembleia Legislativa, é contra prefeito, é contra governador, é contra o Congresso Nacional. O nosso inimigo, mano, é o playboy. E eles venderam pra nós o marginal padrão, que é o moleque da periferia. Só que eu tô aqui, ó, no gueto, na periferia. Eu não tô vendo meu problema, eu não tô vendo nenhum inimigo. O que eu tô vendo aqui é só vítima da sociedade, certo? É só a gente fazer um cálculo pequeno. O moleque com o revólver, que estrago ele faz? Muito pouco. Mas e o político? E o político através da caneta? E a justiça seletiva que só prende negro, que só prende pobre, certo? E a justiça seletiva que o tempo todo, mano, tá encarcerando a gente, que o tempo todo tá mantendo a gente na prisão por causa de crime contra o patrimônio. Porque nós não roubamos, mano, porque nós somos do crime. A gente rouba porque a gente quer consumir. Tá lá na televisão que o cara da hora é aquele que tem uns artigos bons, que tem carro, que tem as coisas de luxo. E aí você imagina o peso disso na mente de uma criança, na mente de um adolescente que está formando ainda o seu cérebro, que ainda está formando a sua ideologia. É um peso muito grande, irmão. Então a sociedade de consumo te convida o tempo todo para consumir, só que ela não mostra para você qual que é o caminho. O caminho qual que vai ser quando você não tem dinheiro? É o crime, é natural. Quem fala que a gente nasceu para violência é porque nunca pisou na periferia. É porque não olhou para um barraco desse, é porque não olhou para uma pessoa excluída, é aquele que não olhou para uma pessoa que não tem nenhuma oportunidade na vida. Porque o opressor acha que nós vamos para o crime porque a gente tem a índole da criminalidade. Só que na verdade,
Eu vejo a gente lutando o tempo todo para que a Constituição fosse cumprida. Ninguém está pedindo para ser rico, deveria até pedir. Ninguém está pedindo para ter uma mansão, deveria até pedir. O que a gente quer é que o preâmbulo da Constituição seja cumprido. A gente quer nosso direito. A gente quer que não tenha uma Declaração Universal dos Direitos Humanos para cada tom de pele, que não tenha um Código Penal apenas para uma classe social, apenas para a favela, certo? Eu quero olhar para vocês e ver revolucionário, ver pessoas que vão progredir, não número estatístico. É muito triste você chegar numa favela, numa comunidade, e saber que a maioria é vítima de morte violenta, que a maioria está fadada a morrer de morte violenta, que a maioria é vítima da polícia, a maioria é vítima do racismo. Porque o racismo não existe para quem quer ignorar. Agora sai um cara aqui do gueto e vai procurar emprego, fala que mora na comunidade. Sai um cara aqui do gueto e mantém a trança. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo direito, e aí eu tenho que assistir a audiência. A primeira coisa que os caras me perguntam é se eu vou de trança. Entendeu? Para vocês entenderem o tamanho do preconceito e o tamanho daquilo que a gente foi aceitando como natural. A gente foi aceitando como natural roubar uma presidência. A gente foi aceitando como natural eleger um ditador. Hoje você tem uma ditadura, hoje você tem um monte de general dominando a situação. A gente foi aceitando como natural, o negro votou no racista, o homossexual votou no homofóbico. E a gente foi aceitando, e hoje nós estamos aqui, ó, no dia que eles estão comemorando a ditadura. E hoje você tem implantado a política do bandido bom e bandido morto. Ninguém fala de educação. Ninguém fala que antes de eu sacar o revólver é porque o ECA foi violado 1000 vezes. Ninguém fala que antes, mano, de eu sair pro crime é porque a Constituição também foi violada. Tudo aqui, mano, é um crime contra nós mesmos. É só a gente fazer dar uma olhada à nossa volta. Morar na favela é um crime contra a nossa dignidade humana, certo? Não ter o que comer, não ter emprego, ter uma polícia que persegue uma classe social. Tudo isso vai contra a dignidade da pessoa humana. Tudo isso é crime contra a gente. Só que aonde que está a vitória do inimigo? Na nossa desinformação. Quanto mais a gente abrir livro, quanto mais a gente se informar, mais a gente está preparado. Porque o inimigo, ele se informa para derrubar você, para matar você. O juiz, para te prender, ele se informa. Até o PM não se informa tanto, mas se informa um pouco. Mas ele também se informa. Então não adianta a gente pensar que a gente pegando em arma vai fazer mudança. A verdade está aqui. A comunidade tem arma, mas não é arma para revolução. E a gente está precisando do armamento revolucionário, armamento de mudança. E essa mudança é legítima defesa. Nós estamos falando de direito à vida, de sobrevivência. Quanto mais a gente se omitir, e quando eu falo se omitir é se manter longe da política, se manter longe da informação, mais a gente condena a periferia à violência, mais a gente condena as crianças à morte. E o opressor não tem dó, mano. Ele mata a criança, ele mata idoso, ele mata favelado, ele mata todo mundo. Porque ele olha pra gente como uma sub-raça, como um sub-humano. Ele não olha pra você como um cidadão. Ele olha pra você como um número estatístico. E tá na hora da gente parar de ser número estatístico, certo? É só a gente fazer o cálculo e analisar a situação. Ele dá pra você a biqueira, ele dá pra você a arma, ele deixa você dominar a quebrada, mas ele não deixa você se aproximar da política. Porque ele sabe que a mudança tá através da política. É só ali que a gente vai mudar, certo? Eu posso escrever um rap da hora, eu posso escrever um livro da hora, mas se você não se conscientizar, se você não entender que você tem que se informar, e se você não sentir que você é capaz de bater de frente com o inimigo, não tem mudança nenhuma. A gente vai continuar sendo a vítima, e tá na hora de parar de ser vítima. Tá na hora de parar de cometer erros que a gente comete contra nós mesmos, porque um Bolsonaro não foi eleito só pela playboyzada, teve voto da própria favela. Aí você imagina, as maiores vítimas do racismo votaram num cara que é preconceituoso. Aqueles que são vítimas do massacre, do genocídio social, votaram naquele que tem o discurso do bandido bom e bandido morto, na política de confronto, naquele que não fala de educação, naquele que no máximo fala, vamos oferecer para a favela um curso técnico, mas não fala da escola que transforma você em pensador. Eu quero te ver pensando, raciocinando, eu quero te ver com vontade de mudar, de tomar aquilo que é seu por direito. O nosso lugar é na faculdade, não é no presídio. O nosso lugar, mano, é tomando aquilo que é nosso por direito. O nosso lugar não é no necrotério, não é cumprindo pena, não é sendo julgado, condenado, certo? Eles adoram a indústria da violência. Só a gente que não ganha, mano. A gente pega em arma, a gente é o último a ganhar alguma coisa. A gente saca a arma e elege o governador.
A gente grita assalto, o cara vende mais blindagem, a indústria do medo vende mais seguro de vida, mais alarme, vende mais proteção pessoal, mais chip subcutâneo. E essa sociedade, ela favorece o inimigo, é boa pra ele. Por quê? Porque no Brasil, mano, você tem vários Brasis. Aqui nós estamos na Somália e eles moram na Europa. Então pra eles não tem problema nenhum se a polícia chega aqui invadindo. Pra eles não tem problema nenhum se você tá passando fome. Você acha realmente que um playboy se comove com a sua situação de vida? Não. O que acontece aqui é planejado pelo opressor. O que acontece aqui é o que ele quer que aconteça. Então isso não acontece por acaso, entendeu? O estupro coletivo não é por acaso, porque quando as crianças estão vendendo o corpo é porque o opressor quer assim. O massacre coletivo também não é por acaso. As cracolândias não são por acaso. As pessoas viciadas em álcool não é por acaso. Tudo atende uma estratégia, tudo atende uma lógica. E essa lógica você vai compreender abrindo o livro, sendo revoltado, sendo inconformado.